Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Gustavo Gaivota e vou falar um pouco hoje sobre minha história de como eu cheguei, né, a uma carreira de mercado de capitais, que você não conhece, talvez você não conheça, mas eu quero falar para vocês um pouco dessa história, de como começou, né, eu lembro que na época que eu fazia o curso de administração, eu queria entrar no mercado de capitais para trabalhar, mas escutava aquelas pessoas, os meus colegas, meus amigos, não vai para esse mercado não tem nada a ver com a região, não tem nada a ver aqui. Mas e aquilo ali foi um bloqueio para mim. Eu lembro da época da monografia, que o pessoal perguntava por que não fazia no mercado digital, né, no marketing digital, que era uma área que eu trabalhava na época, estava focado mesmo na época, estava com resultado, tinha um site com 60 mil views por mês. E eles disseram que era uma área nova, realmente era uma área nova em 2012. Só que eu tinha esse sonho de realizar de mercado de capitais, mercado de financeiro, trabalhar com bolsa de valores, comprando e vendendo ações. Mas esse sonho ele vem de antes. Eu quero dizer a vocês que quando eu era criança, que eu não assistia o jornal, quem assistia era meu pai. E quando ele estava assistindo eu sempre escutava o William Bonner, né, falando lá sobre a Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores caiu, que a Bolsa de Valores subiu. E eu não entendia o que era aquilo na época, né? E eu dizia, é interessante isso aí, fala sobre economia, fala sobre indústria, né, sobre empresa. E eu ficava sem entender. E eu digo, um dia eu quero trabalhar com isso. Não sabia nem o que era, mas aquilo ficou no meu subconsciente. Mas eu quero dizer a vocês que ele ficou guardado. E quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo o que era a Bolsa de Valores, tentando aprender ali aos trancos e barrancos. No curso de administração, não dá para ver muita coisa sobre o mercado de capitais, não teve nenhuma disciplina. Mas foi quando fui para o MBA, né, em administração financeira, e nesse curso, na grade curricular, tinha uma matéria sobre o mercado de capitais. Eu estava tão empolgado com essa matéria que quando foi no dia eu levei minha esposa, eu digo, vamos comigo, você vai ver, vai entender um pouco sobre o mercado de capitais, que eu tanto gosto e tal. E ela foi comigo. E naquele dia, eu quero dizer a vocês que foi o start para que eu pudesse enxergar o mercado de capitais com outros olhos, né? E o que aconteceu? Professor Paulo, ele era gerente de um banco, ele é consultor também, e ele foi convidado a dar essa aula. E quando ele começou aquela aula explicando sobre o mercado de ações, eu levantei o braço, né, e perguntei a ele como era o mercado local e a questão de profissional. E foi quando ele disse aquela frase que eu nunca vou esquecer: o mercado aqui é carente, a gente vai ter que pegar pessoas fora, traz pessoas de fora para trabalhar aqui no banco, né, onde ele era gerente. E eu perguntei, pronto, aquilo ali mudou minha vida, né? Aí eu digo, poxa, e o que é preciso para poder entrar nesse banco? Que banco é esse? Ele falou que era um banco que trabalha mais com investidores, né? Que, só para você ter ideia, para abrir uma conta lá, você abre com 50 mil reais. E eu, pô, 50 mil reais deve ser para investidor mesmo. E fui perguntando, começando a fazer perguntas, como é que eu recebo o meu currículo e tal. Eu perguntei quais eram os cursos que precisava fazer para poder começar a trabalhar no mercado de capitais. Ele começou a falar do CPA 10, do CPA 20 e entre outros cursos também de certificações que exigem, né? Como agente autônomo, que é necessário para poder operar no mercado de ações. E eu disse a ele, me aguarde, daqui a um ano eu vou chegar lá para a gente conversar sobre essa oportunidade que você está despertando em mim. Naquela mesma tarde, eu comprei, só para você ter ideia, esse livro, né, muito bom, de administração financeira, um pouco largo, assim, mas ele é super completo, onde deu para poder começar a enxergar os relatórios das empresas. Só que eu gosto muito da parte gráfica da compra e venda de ações, eu sou mais grafista. Um ano depois eu fui ao banco, né? Eu foquei no mercado de ações depois daquela aula, realmente mudou minha vida.
E eu perguntei a ele, e um ano depois eu fui lá, né? Perguntei. Cheguei para ele, Paulo, lembra de mim? Sou aluno do MBA de Administração Financeira. Claro que lembro e tal. E aí veio deixar o currículo, fez algum curso. Eu disse, não, fiz vários cursos, né? Fiz alguns cursos online. Fiz vários cursos, mas eu vim abrir uma conta. Você falou que era 50 mil reais e eu estou com esse dinheiro e quero abrir a conta que eu quero operar no mercado financeiro. Aí que bom, que surpresa, né? Lógico, tal. Ele deu aquele incentivo, sentei com ele lá naquela hora e ele foi explicando como é que fazia para poder operar, para poder o banco operar, né, com o dinheiro que eu estava investindo lá. E ele falou que era necessário outro valor para poder a banca, existe uma banca, e essa banca é quem toma conta do seu dinheiro, mas essa banca ficava lá em São Paulo, e ele dizia, olha, Gustavo, precisa ser em São Paulo, claro, de autorização, mas sempre que ele for comprar e vender uma ação, eles vão ligar para você para autorizar, vão explicar a oportunidade de comprar, a oportunidade de vender. E eu fiquei muito interessado com isso e injetei mais dinheiro, fui lá começar a ver como é que funcionava. E começou eles ligando, Gustavo, aqui está uma oportunidade de compra, aqui está uma oportunidade de venda. E eu fui aprendendo com isso, já que eu já tinha feito alguns cursos presenciais em São Paulo. E a partir daí, eu fui aprendendo aos poucos, né? Ninguém aprende do dia para a noite. Passou então de 6 meses eles comprando e vendendo. Foi quando eu cheguei para Paulo e disse, Paulo, quem vai operar sou eu, porque eu gosto, é uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida. Era um sonho que eu tinha de criança. E isso fez com que eu desse o start, né? Então, eu acho que foi em novembro de 2012 já. Então aquilo mexeu comigo, então 6 meses depois eu fui começar a operar no mercado financeiro. Eu lembro que a minha primeira operação, sem precisar ninguém estar me influenciando, foi numa sexta-feira e eu comprei essas ações na sexta-feira, no final da tarde, e vendi na segunda, estava muito bom de compra. E graças a Deus aquela primeira compra deu resultado na segunda-feira, eu vendi com lucro, se eu não me engano, 3%. Depois eu vou botar um print aqui para vocês verem o resultado que eu tive naquele dia, da porcentagem que eu ganhei. E a partir dali eu comecei a fazer operações, e eu vi que eu estava inserido no mercado financeiro. Era um sonho que eu tinha. Mas o que eu quero passar para vocês é assim, não desista dos seus sonhos. Eu tinha um sonho de criança. Esse sonho era, quando eu era pequeno, eu tinha esse sonho. E ele ficou no meu subconsciente. E quando eu fui ficando adulto, ficando adolescente, fui entendendo mais aquele sonho, eu fui em busca dele. Embora que outras pessoas, né, lá atrás dissessem, não, o caminho não é esse, o caminho é esse, o caminho não serve para você. Eu tenho um primo que ele diz que eu sou apaixonado por informática, né? Já trabalhei na área de informática, logo no início de carreira. E ele diz assim, eu não entendo como uma pessoa apaixonada por informática vai fazer administração. Aí eu fui, e sempre eu digo às pessoas, né, que me conhecem, eu digo, é porque você não conhece a administração ainda. Quando você conhecer, você vai se apaixonar. Então eu posso unir o útil ao agradável. Eu gostei de administração, eu sou apaixonado por administração. E dentro de administração, eu foquei muito na parte financeira. Principalmente no mercado de capitais. Faça o seu sonho, anote o seu sonho e não desista. Porque você consegue. Uma hora ou outra você vai colocando aquelas metas de ir alcançando e vai conseguindo. Essa é uma história um pouco da minha vida que eu quero passar para vocês, né? De como eu cheguei ao mercado financeiro. Depois eu vou começar a colocar alguns vídeos explicando a compra e venda de ações, que esse é um dos pilares da metodologia de SOP, né? Que é onde eu tenho uma franquia com um sócio, e a gente fala sobre educação financeira. E no quarto pilar, que é o poupar, a gente fala sobre diversas formas de aplicações. E quando chega no quarto pilar, quando a gente está fazendo aqueles cursos, eu estou super empolgado falando daquilo que gosto, daquilo que eu sempre quis aprender na minha vida, tá bom? Esse é o recado que eu quero deixar nesse vídeo e aquele abraço. Valeu, pessoal, dá uma curtida aí, tá bom? Valeu, até logo.